Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra essencial e, para muita gente, bem desafiadora da literatura brasileira, As Meninas, da grande Lígia Fagundes Telles. Muita gente sente uma certa dificuldade com esse livro e dá para entender o porquê. Mas olha, é justamente nessa complexidade que mora a genialidade da coisa. Vamos juntos desvendar essa história. O romance já começa assim, com esse devaneio super íntimo da Lorena. Logo nessas primeiras linhas, a gente é puxado para dentro do mundo particular de uma das personagens, um universo que é todo feito de pensamentos, desejos e pequenas obsessões. Porque, à primeira vista, parece ser só isso, né? A vida de três jovens dividindo um pensionato. Mas a Lígia Fagundes Telles constrói uma narrativa cheia de camadas. E a nossa análise hoje vai ser como descascar cada uma delas para revelar o que está lá no fundo. Para entender essa obra, vamos começar pelo mais básico, pela camada mais externa, a base de toda a história. O cenário é esse, um pensionato de freiras em São Paulo. E as protagonistas são elas, Lorena, Lia e Ana Clara. Três jovens muito, mas muito diferentes, que o destino, ou talvez a necessidade, juntou sob o mesmo teto. É um ponto de partida que parece simples, mas que, na verdade, vira o palco para as tensões pessoais e políticas que vão definir uma era inteira. Agora, a primeira camada que a gente descasca já revela o contexto opressor que envolve absolutamente tudo no romance. E aqui está o ponto crucial. O contexto histórico não é só um pano de fundo, de jeito nenhum. A história se passa em 1969, no auge dos anos de chumbo da ditadura militar brasileira. A repressão, a censura, a violência do Estado, nada disso é um cenário distante. É uma força ativa que molda a vida, os medos e as escolhas de cada personagem. E a Lígia não ameniza a realidade. Com uma coragem impressionante para a época, ela incluiu no livro um relato real de tortura que ela recebeu num panfleto clandestino. Esse trecho é um verdadeiro soco no estômago, um testemunho brutal da violência do regime inserido ali, bem no meio da ficção. E aí fica a pergunta: como um livro com um conteúdo tão explícito conseguiu passar pela censura? A própria Lígia contava, com aquela ironia fina dela, que provavelmente o censor achou o comecinho do livro tão enfadonho que simplesmente largou mão de ler antes de chegar nas partes mais subversivas. Uma sorte e tanto para a literatura brasileira. Vamos avançar agora para o coração do romance, as três protagonistas. Elas não são só personagens, não. Elas são como prismas que refletem diferentes facetas da sociedade brasileira daquela época. O livro nos apresenta três universos bem distintos. Temos a Lorena, da classe alta, vivendo ali no seu mundo de sonhos. A Lia, da classe média super engajada na luta política. E a Ana Clara, da classe baixa, que luta simplesmente para sobreviver. Cada uma delas representa um extrato social e um jeito de lidar com a realidade. A Lorena é a herdeira de uma elite decadente. Ela se refugia no quarto dela, em banhos de banheira, em poesias e num amor super idealizado por um homem que ela mal conhece. Ela representa aquela parte da burguesia que tentava se alienar de toda a turbulência política, sabe? Criando uma realidade paralela só para si. A Lia, ou Leão, como as amigas a chamam, é o extremo oposto. Ela está na rua, distribuindo panfleto, participando de reunião clandestina. Ela é a ponte direta da narrativa com a luta armada e a perseguição política. É através dela que o medo e a urgência da resistência invadem as paredes do pensionato. E por fim, a Ana Clara. Talvez a personagem mais trágica de todas. A vida dela é uma sucessão de traumas, desde a infância pobre e violenta até a dependência química que a consome. O corpo e a mente dela carregam as marcas da desigualdade social, da violência de uma sociedade patriarcal. Ela não luta por uma ideologia, ela luta para escapar da própria dor. Bom, já conhecemos o cenário e as personagens, mas o que realmente eleva as meninas ao status de obra-prima é a forma revolucionária como essa história é contada. Primeiro, a polifonia. Em vez de ter um narrador guiando a gente, a Lígia nos joga direto na cabeça das três meninas. Muitas vezes, no mesmo parágrafo, sem aviso prévio. Numa hora, a gente está lendo os pensamentos da Lorena, e na linha seguinte, pá, já estamos no fluxo de consciência da Lia. São múltiplas vozes, competindo e se completando ao mesmo tempo. Isso é combinado com o tal do fluxo de consciência. É como se a gente estivesse lendo o monólogo interior de alguém em tempo real, sem filtro, sem pontuação rígida, sem ordem lógica, pensamentos, memórias, sensações, tudo se mistura num turbilhão, recriando a complexidade da mente humana.
O resultado disso tudo é que a leitura não é uma linha reta, é um mergulho num caos organizado que reflete perfeitamente a fragmentação e a tensão da época e da vida interior das personagens. E talvez o detalhe mais impressionante seja este. Toda essa imensa profundidade psicológica, com toda a sua carga de passado e de futuro, acontece num período de tempo curtíssimo. A ação do livro todo dura mais ou menos 2 dias. É uma fotografia intensa, super concentrada de um momento. Então, vamos lá. Juntando todas essas camadas, o contexto histórico, as personagens complexas e a técnica inovadora, por que esse livro continua sendo uma obra-prima tão relevante até hoje? Primeiro, o livro é um ato de coragem, um documento sobre o que foi viver sob a ditadura. Mas ele vai muito além. É uma exploração profunda da condição feminina, abordando temas como aborto, sexualidade e violência de gênero de um jeito que era revolucionário para os anos 70 e que, francamente, continua super atual. Ele representa a luta de uma geração que abriu caminhos para as discussões que a gente tem hoje. E fica aqui uma reflexão final. A Lorena, a Lia e a Ana Clara, cada uma do seu jeito, estavam lutando para encontrar e para expressar a própria voz no meio daquele caos tanto externo quanto interno. E essa busca por autenticidade e por resistência talvez seja mais relevante hoje do que nunca.